Olá, amigos e amigas prevencionistas. Bem-vindo a mais um episódio do Ponto Seguro, o podcast da Balasca no YouTube, né? Aproveitando a oportunidade, curta, compartilhe, inscreva-se e ative o sininho para receber informações. Bom, estaremos agora convidando aí o Sr. Wagner, da empresa Mapa, para abordar importante tema sobre proteção para as mãos, em específico para temperaturas, alta e baixa temperatura, bem como resistência a corte. Wagner, seja bem-vindo. Muito obrigado, Obrigado Corrêa. por mais uma vez estar conosco aqui, Obrigado, né? É um obrigado. prazer. É um prazer também, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado aí ao Correia, a Balasca. É sempre gratificante estar perto com vocês aí, poder mais um pouquinho aí compartilhar essas experiências. Em nome da Mapa, em nome da Newell, nós agradecemos aí mais uma vez a oportunidade, Correia. Muito bacana, muito bom. Obrigado por sempre estarem conosco, apoiarem Obrigado. os nossos trabalhos. E o nosso foco aqui é tratar bem de prevenção, né? Isso. Já tratamos em outros episódios sobre parte química e hoje especificamente vamos falar de temperatura, né? Wagner, hoje o que nós podemos chamar assim de alta temperatura para as pessoas que trabalham com essa atividade nos riscos industriais ou que nós tenhamos a proteção adequada? Isso é. Tem os riscos, né, Correia? Porque assim, alta temperatura você tem uma demanda muito grande de qual é o tempo, qual é a temperatura, né? Qual Até que o é. delta, né, é muito alto, Exato, né? exatamente. Então a gente tem que avaliar direitinho qual que é a atividade, né? Qual que é o risco que ele vai ter ali, se vai ter uma atividade mais a seco ou não. Então tudo vai depender, porque o corpo humano ele acaba sendo frágil nesse tipo de situação, né? A gente se queima às vezes mesmo em casa, com uma panela, com um fósforo, um fogo, enfim, não importa o que seja, mas se você tem um contato com a sua pele ali, de uma forma geral, você vai sofrer essa parte de queimadura, né? Então a gente tem que entender direitinho como que é. O que é esse o queimar, né? O que é esse alta temperatura? Quantos graus são? Porque são graus mais baixos, tipo 10, 15, 20 graus, são graus suportáveis, 30 graus. Então, o nosso corpo humano ele já tem ali na casa dos 36 a 37 graus, né, internamente. Então, a gente tem essa temperatura que a gente consegue também abordar. Mas, acima disso, até quanto o nosso corpo permite, né? Até quanto a gente vai resistir a isso? Qual é o ponto de dor quando você encosta numa temperatura ali a 50 graus, por exemplo, né? Até quanto eu vou ter o tipo nível de queimadura? Se vai ser primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Então isso vai elevando. Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Quais as luvas utilizar. Aí entra aquela questão de a gente fazer uma avaliação de risco, né? Se tem algum risco químico no meio, se tem algum risco de corte, né? Quantos graus é a peça, como que você vai manipular aquela peça. Então tudo isso a gente consegue abordar muito bacana aí num bate-papo aí apresentando alguns modelos que pode vir a atender. Quando a gente fala assim de altas temperaturas, né, é, é diferente um trabalho na nossa casa e numa siderúrgica, por Sim, exemplo, né? Numa serraria ou algo semelhante, né? é, Existem vários riscos. O primeiro seria identificar esse risco. O segundo é também procurar identificar qual a temperatura. é, Porque uma coisa é o produto dentro de um maquinário, algo assim. A isso, outra depois que ele sai, né? é, Normalmente o pessoal pega e pergunta assim: quero uma temperatura para 1000 graus. é, Poxa vida, se nós formos levar em consideração, o nosso corpo basicamente é água, 70, 80% aí isso de aí, água. Se levarmos em consideração que a água entra em ebulição a 100 graus isso, aproximadamente, né, não suportaríamos mais do que 100 graus, né? Mas sabemos que algumas atividades industriais demandam uma alta temperatura, né? isso, Então é importante saber a saída do produto até o contato com as mãos. É isso. isso, É isso Wagner? aí, é isso aí. Você tem que entender direitinho, fazer toda uma avaliação, né? Existem aí os termômetros industriais, ou seja, muito bem precisos para saber né, mesmo quantos graus está naquele forno, aquela peça que saiu do forno, por exemplo, quantos graus ela está. Será que realmente eu preciso de uma luva para 1000 graus, como exemplo? Se eu tirar aquela peça do forno, quantos graus ela vai se dissipando? Há quanto tempo? De imediato, né? Exatamente. Peças metálicas se desfia muito rápido. Ela é muito rápida. Então, assim, eu preciso movimentar essa peça, eu preciso trabalhar ela, eu preciso reformular ela, eu preciso usinar ela ou não. Eu tenho que entender todo esse processo. Então, você tem luvas para vários tipos de atividade, inclusive para atividades com 500, 600 graus ou até chegando a 1000 graus. Existem umas luvas mais especiais para isso. A Mapa não trabalha nesse sentido. A Mapa trabalha com as luvas voltadas mesmo no máximo até 250 graus em calor de contato, né? São as luvas mais
como posso dizer, mais sintéticas, né? Então, ou seja, são luvas para atividades com produtos alimentícios, né? Você também tem atividades com produtos industriais também, tudo vai depender dentro daquele padrão, daquele perfil. Então, a gente lembra que quando a gente é fabricante de luva, nós sabemos que até onde a nossa luva pode chegar. Então, antes de fazer a certificação, a gente consegue fazer os testes também até onde aquela luva aguenta, até quanto eu consigo certificar ela. Né? Então, existem diversos padrões, alguns modelos de luva que você tem que rechear ela internamente para fazer, ou seja, o isolamento dentro da mão do colaborador. Né? Então, você tem que rechear a luva, criar camadas internas, ter uma luva de borracha por fora para dar uma impermeabilidade. Então, tudo isso é avaliado. Né? E até porque quando você também tem alta temperatura, você não tem só a proteção para as mãos, que é o nosso foco aqui, né? Muitas vezes você tem que proteger outras partes do corpo, né? Com certeza. E a gente sabe que tem um delta, você vai perder bastante temperatura quando sai de um equipamento para outro, né? Normalmente, o que eles pedem para você? Como que você identifica uma luva? Até quantos graus a Mapa tem hoje? Isso. Uma luva para atender na atividade industrial? Tá, nossas luvas hoje são classificadas em aproximadamente até 250 graus, que é o nível 2 para calor de contato. Então, quando o cliente pede para a gente, quero uma luva de alta temperatura, a primeira pergunta é, quantos graus? Eu preciso saber. Porque às vezes é aquela questão, você tem um forno de 1000 graus, eu preciso de uma luva para um forno de 500 graus, mas a minha luva tem só 250, mas ok, mas eu não vou pôr a mão no forno. Como que é o processo de trabalho? Eu preciso entender. É o mapeamento. Eu preciso tirar uma peça de dentro de um forno. Tá, mas essa peça você vai pôr a mão lá dentro? Ou você vai usar uma tenaz? Você vai usar algum tipo de equipamento para retirar aquela peça? Ela está incandescente ou não? Você já chegou a medir essa peça fora do seu forno? Até porque ninguém vai pegar uma peça incandescente, né? Exatamente. Você tem que usar um meio apropriado, Exato. uma ferramenta para que Exato. você faça a conexão e tire, né? Exatamente. Então, existem pequenas peças, principalmente, onde as pessoas vão encaixar essas pequenas peças em outras peças. E elas têm que estar quentes, para justamente dilatar e de quando esfriar ele encaixar certinho e manter aquela outra peça encaixada uma na outra. Então, tudo é questão de avaliação mesmo do processo. Tem que entender qual é o tamanho da peça, qual é o peso, qual é a temperatura dela. Porque nossas luvas elas são classificadas por testes de até 15 segundos para você começar a sentir o calor na mão. E aí a luva ela vai guardando o calor, né? Ela vai acumulando aquele calor para dentro da luva. Então vai ter um momento que você vai aquecer a sua mão ali, né? Ela vai manter aquela temperatura e vai começar a incomodar aquele calor dentro dela, porque ela guarda. Ela não vai se dissipar. Ela acumula, né? Ela acumula. Muitas vezes você tem que ter 2 pares, de repente, Isso, exatamente. para fazer uma atividade, se tiver uma atividade contínua, né? Contínua, corriqueira, que você não permite ficar parando. Acho que a primeira coisa é identificar, né? O que seria alta temperatura, né? Para mim, 40, 50 graus já pode ser considerado uma alta temperatura, né? Sim. Então, acho que a primeira coisa é identificar, mas na saída do material. Sim. Com certeza, ninguém vai pegar um material 1000 graus, vai pegar com a mão, ou esperar que exista um material que tenha uma resistência dessa, né? E muitas vezes a gente se depara isso com as visitas, né, Correia? A gente está acostumado a fazer, e aí você acaba perguntando, né? Mas se fizer uma alta temperatura, mas para quantos graus? O cara fala, mas 300, 400 graus, 500 graus. Tá, mas isso é o que? O forno? Não, é no forno. Mas e a peça? Não, mas a peça eu não medi, mas eu preciso de uma luva para 500. Então, muitas vezes ele nem sabe a temperatura da peça, mas ele quer a luva top, ou seja, uma luva com mais alta proteção que tiver, para que ele possa se resguardar. Aí vem aquela questão, será que realmente eu preciso daquela luva mais top para um tipo de atividade onde eu posso reduzir custo para ele? Onde vai poder atendê-lo? Né? A gente sabe que existe alguns materiais até para adentrar no fogo, né? Sim, são materiais especiais, são materiais normalmente importados, que têm uma alta resistência mais para passagem. No caso específico, nós estamos falando de proteção das mãos, né? Então, proteção das mãos, você não vai fazer o contato direto com a peça saindo daquela peça industrial, daquele equipamento industrial, né? Hoje, para a gente ter uma ideia, como seriam os testes para alta temperatura? Para ter todo o equipamento de proteção individual, tem que ter o CA. Sim. Quais são os ensaios? Como que é feito, Wagner? Vamos lá. Bom, para poder fazer também esses testes, mais uma vez a gente tem que fazer a introdução da 388, que é a N388, para os riscos mecânicos, né? Que é abrasão, corte, rasgamento e o pérfuro. Então você precisa fazer os testes também da luva, até quanto ela vai resistir. Ela tem que dar classificação no CA. No CA ela está encostada. Independente que é para temperatura, você tem que testar todos.
fazer esses testes aqui para você poder também colocar. Aqui é aquilo. Nós fabricantes, quando a gente vai elaborar uma luva, a gente já sabe para que ela quer, para que serve. Para quantos graus, qual é o nível de corte, né? Qual é o tipo de químico que vai ser testado naquela luva. Então você tem que saber já direitinho, se baseando pela 388, fazer os testes de abrasão, corte, rasgamento e perfuração, e fazer os testes. Se eu quero para químico, então eu vou fazer um teste para químico também. Quais são os químicos? Aí entra aquela cadeia de seis produtos químicos, no mínimo, para nível 2 de permeação. Aí depois eu vou fazer o teste para térmico. Quantos graus? Se é alta, se é baixa? O que você quer? Então, todos esses testes são feitos. Então, como que funciona o teste de alta temperatura? A partir do momento que a gente faz o teste do contato, imagina uma chapa, né? Então imagina uma forma com sensores internos, você calça essa forma, e essa forma, literalmente, ela encosta nessa chapa, né? Vamos tudo um exemplo bem simples para a gente poder entender. E ela encosta nessa chapa e segura ali por 15 segundos e levanta. Então, aqueles eletrodos internos vai saber direitinho quanto está passando de calor para dentro da luva, por quanto tempo você está resistindo ali. Que ali a gente vai tentar descobrir quantos graus, né? Ou seja, aquela chapa tem, até quantos graus a minha luva resiste, por até 15 segundos em contato com a peça. Então, todo esse Então a norma determina 15 segundos. Um mapeamento, sim, dessa forma. Isso, a gente trabalha com 15 segundos, que é o tempo máximo. E no teste eles falam alguma coisa de temperatura, Wagner? Olha, os testes eles são feitos nessa forma, né? Então eles se baseiam em cima dessas informações para justamente a gente trabalhar junto com o público final, que são os usuários, dentro desse limite. Porque fora isso, pode acontecer algum tipo de degradação, ou até mesmo na luva, quantos graus, porque quando eu determino que minha luva ela tende para 250 graus, eu não vou colocar minha luva para 300. Mesmo sabendo que ela pode vir a resistir por um período muito curto. Mas o que demanda para mim é 250. E eu não vou pôr minha luva de 250 graus para uma atividade de 400 graus. E muitas vezes tem uma carência de um projeto específico, né? Sim. Não é o EPI que vai dar certo. Então tem que voltar aos estudos para ver o que fazer para diminuir a temperatura dessa peça. Às vezes tem que reprogramar o equipamento, até porque você não vai ter essas temperaturas. Hoje nós temos laboratório no Brasil para fazer os testes de temperatura? Tem os testes de temperatura. Os grandes laboratórios que fazem a imersão, né, dos testes para fazer a certificação, eles fazem esse tipo de teste, né? A MAPA também tem esse tipo de equipamento no nosso CT, que fica em Beauvais, na França, para justamente poder fazer esse tipo de teste também. Lembre-se que a MAPA ela é global. Então a mesma luva que você está vendo aqui, você vê ela em qualquer lugar do mundo. E é a mesma cor, mesmo tipo de resistência. Então é aquilo, eu vou elaborar uma luva, vou ter um layout da luva, já tem que saber para que serve, quantos graus ela vai resistir. Então é feito os testes tanto alto quanto baixo. Então, ou seja, é feito para tudo em máximo situações bem criteriosas para a gente poder fazer todo esse aparato e fazer toda a comercialização, a liberação do produto mundial. Qualidade que tem na Europa é a mesma qualidade que tem aqui na América do Sul. Exatamente, mesma coisa. Então, quando a gente fala de alta, você falou também de baixa. Qual que seria a classificação de baixa para quem está nos ouvindo aqui acompanhar? O que seria baixa temperatura? Quais são os testes, né? Sem falar de criogenia, né? Que a gente pode até abordar. É um outro processo, né? A criogenia, o nitrogênio líquido é outro assunto. A gente também tem o frio, né, de contato, né? Ou seja, são aqueles itens, são contatos de peças às vezes congeladas, né? Câmeras frigoríficas onde você consiga adentrar para fazer todo um trabalho, né? Até a própria CLT também lhe permite você ter esse tempo, né, curto em contato com o frio. Então, se você trabalha em câmara frigorífica, ela exige que a cada tanto tempo, se eu não me engano, acho que a cada 1h30, 1h40, se eu não me engano, eu não me recordo agora, corria mais ou menos isso, você tem que ter um intervalo também. Controle administrativo, né, de troca de pessoas. Exatamente, porque não dá. O frio também prejudica. O frio também machuca a pele. Né? Também você tem as suas reações. Se no calor você tem a sua queimadura de primeiro, segundo, terceiro graus, que queima a pele, que vai chegando, vai atrapalhando e vai corroendo tudo aquilo por dentro, vamos dizer, né? Você ainda consegue ter alguns enxertos, você consegue ter algumas marcas, algumas cicatrizes que ficam, né? Nas bolhas, etc. Mas no frio também você também tem isso. Você também tem as coceiras, você também tem a necrose, você também tem vários outros tipos de itens que você... Ou seja, baixa temperatura também causa queimaduras, né? Perigoso.
Perigoso, muito perigoso. Tanto é que para câmeras frigoríficas, você depende do tipo de atividade, você tem algumas luvas mais específicas, né? Não adianta você usar, por exemplo, uma luva de couro, se ela tem uma temperatura para alta, um teste para alta, e usar uma luva de couro para baixa temperatura, totalmente inviável, né? O couro, o que vai acontecer? Ele vai absorver a umidade, vai passar para dentro, então não tem... Geralmente as luvas são feitos testes com luvas de borracha, né? Você tem as luvas ali para um banho látex, por exemplo, banho nitrílico. Você também tem luvas para sem banho, onde você pode calçar por cima de, ou seja, fazer superpor de outras luvas, que vai te retardar um pouquinho, vai evitar que a sua mão fique gelada. Então você tem vários outros meios onde você consiga fazer todo esse processo. Nós temos aqui uma demonstração de altas e baixas temperaturas? Temos, só para a gente poder entender, o nosso portfólio aqui está bem reduzido aqui nesse sentido, tá? Na verdade, nós temos diversos tipos de situações. Então você tem aqui alta e baixa temperatura, caso térmica, né? E química. Você também tem a parte com também resistência a corte. Então, ou seja, imagina uma luva de resistência a corte com térmico, né? Alguma luva de resistência a corte com repelência a produto químico, uma luva para alta temperatura. Então, tudo isso aqui... Ou seja, a mapa estuda todas as possibilidades de riscos industriais, né? Porque o alta e baixa você tem vários tipos de risco, né, Corrêa? Você pega um frigorífico, por exemplo, aí você trabalha com produtos congelados e você precisa cortar aquele produto congelado. Então, você tem o risco de corte, você tem o risco térmico de baixa temperatura, aí você tem o risco biológico, você precisa de uma luva impermeável. Olha quantos riscos você tem numa atividade. Aliás, é o sonho de todos, né? Eu quero uma luva que tenha resistência química, a corte, temperatura, tato, abrasão e que tenha tato, né? Então, barato, assim, seja barato. E que tenha um custo bastante baixo. Então, é sempre um desafio para os fabricantes buscarem a solução adequada. Mas, na verdade, nós temos que identificar o risco e propor medidas de acordo com aquela prevenção para aquele risco, né? Exatamente. Então, isso aqui, Corrêa. Então, o que acontece? Essa é a nossa Temp Cook 476. Essa é uma luva voltada para alta temperatura, tá? Então, você percebe que a luva é uma luva nitrílica, tá? Ou seja, você tem a resistência química nela, no mínimo 6 químicos testados, com nível 2 de permeação, que vai de 30 a 60 minutos, com produto químico testado, direto nela. Você tem nela alta temperatura. Uma boa resistência, né? Baixa temperatura, química, e ainda tem a resistência mecânica, com abrasão, corte, rasgamento. Alta e baixa, você falou. Qual que é o limiar dela? De alta para baixo? Tá, ela trabalha com 250 graus para alta e menos 30 na baixa. Poxa, uma variação enorme, né? Exato. Tudo vai dependendo do que você vai trabalhar. Então você vê que é uma luva branca, então você já consegue identificar que é uma luva alimentícia. Então você consegue atender tanto na parte de panificadora quanto na parte de baixa temperatura. No caso frigorífico, por exemplo. Tá? Você consegue trabalhar também em hospitais, laboratórios, na parte de alta temperatura, autoclavagem. Então são luvas que na parte existe um químico, existe um líquido ali. Então eu preciso da impermeabilidade também. Né? Então isso vai facilitar bastante. Tá vendo aqui? Ó, e aqui tem a tabela de como você pode aprimorar a sua escolha, né? Exatamente. Então você tem isso vai depender do seu ambiente de trabalho. Lembra? Eu preciso saber quantos graus, se você vai ter o contato com a peça, como que é a peça, se é cortante ou não. Tem uma variação mais precisa, né? Muito mais. E aí você tem ambiente molhado, você tem ambiente moderado oleoso, você tem ambiente a seco, químico. E aí entra a relação também na parte do químico, né, Corrêa? Ou seja, qual o químico que é? Eu também tenho que entender isso, para não dar reação na borracha. Se eu passo uma luva, uma borracha totalmente diferente, ela pode atender no térmico, pode atender no impermeável, mas quando chegar no químico, vai dar problema. Ela vai entrar na reação. Você precisa saber qual que é o contaminante que tem lá. É muito detalhe. Porque o térmico ele vai abranger muita coisa, né? Ele vai fazer vários tipos de proteções, né? E aí o tempo de duração. Aí o pessoal sempre pergunta, mas poxa, eu preciso de uma luva para alta temperatura, mas quanto tempo ela dura, né? No desgastes. Nosso fabricante sempre fala que o tempo de utilização da luva, ou seja, a vida útil dela, quem determina é o próprio usuário. Né? A gente sempre orienta, a luva rasgada, cortada, perfurada, tem que fazer a troca. Então você vai ter um limite de uso da luva. Quanto tempo ela vai durar? É o tempo do teste. Até porque o fabricante não vai saber como está sendo empregada a luva, né? Quais são os riscos, né? Qual a exposição. Quem tem que saber é o especialista do SESMIT de cada área para poder identificar, utilizando
essa tabela aqui. Atendendo tudo isso daí. Então você tem que entender a sua temperatura, quantos graus é. Tem que saber da peça. O forno, você tem ali, ele marcando. Mas e a peça? E na atividade? Você também tem que ter essa informação. Para você trabalhar com a luva mais precisa. Precisa de tato? Não precisa? Ou se ele precisa só manipular e levar para algum outro local, né? Tem químico? Qual químico? Né? Você tem resistência a corte? Tem rebarba a peça? Não, não tem. Então, para resistência a corte, ela está um pouquinho mais. Mas tem abrasão. Então, vamos tomar cuidado com relação a isso. Então, são muitos pontos que a gente precisa observar para sugerir a luva. E aí entra a A questão... primeira dica, acho que o ideal seria assim. Então, para quem trabalha com temperatura, procure monitorar, né? Tem que Com monitorar. termômetro digital, algo assim, Tem que para fazer. ter uma ideia próxima de quanto realmente você vai precisar de resistência ao calor, Isso, né? isso. Essa seria uma das primeiras dicas. Né? Isso, exatamente. E avaliar também o processo, né? Como que é esse processo produtivo? Porque a gente sempre fala assim, poxa, vamos avaliar o peso da peça, né? Se isso aqui é uma peça metálica, por exemplo, quantos quilos ela tem? Né? A gente sabe que o metal ele passa muito rápido o calor. Seja transferível muito rápido ou se dissipa também muito rápido. Mas quantos graus é? Se eu tiro da boca do forno a 300 graus, se eu tirar da boca do forno a 300 graus e colocar nessa bancada, por pelo menos 30 segundos ou 1 minuto, ele já se dissipou, não é mais 300. Perdeu mais da metade do Muito calor. tempo, muito tempo. E será que realmente precisa de uma luva de 300 graus? E aí eu vou pegar essa peça, vou manipular ela para algum outro local. Quanto tempo eu vou levar essa peça até lá? Pode ser mais trabalhoso, mas a gente tem que saber não a temperatura de dentro do equipamento industrial ou da saída, mas a hora que ela estiver já alojada e que vai ter a locomoção. Isso. Esse que é o ideal, né? Esse que é o parâmetro correto. Porque ninguém vai pôr a mão dentro do forno ali, a não ser que ele te permita num grau bem mais baixo. Um forno de cozinha, por exemplo, onde você às vezes precisa pegar uma assadeira. Então, às vezes, precisa de uma luva com um cano maior para você evitar de pegar uma assadeira ou encostar dentro de um forno com antebraço, por exemplo. Né? E essa nitrílica é interessante, né? Além da resistência química, ela suporta de menos 30 graus a 250 graus. Exatamente. Ela tem essa variação. E a borracha ela permite fazer isso, né? Lembra-se, os testes são feitos. Mais que isso, mais do que menos 30 ou mais do que 250, ela vai sofrer uma degradação ali. Então o fabricante, ou seja, a gente não vai garantir a integridade da luva. Né? Mas ela protege. Ela protege, vai fazer o trabalho dela. Né? Então, ou seja, ela vai sofrer algumas características de uso? Vai, é normal. Porque você está tendo desgaste natural da luva. Você está pegando peças quentes, às vezes suja, oleosa, ou não, ou a seco. Mas ela vai sofrer ali alguma degradaçãozinha. E no que vai sofrer, ela vai te atender. Vai ter uma hora que ela vai abrir. Vai ter uma hora que a borracha não vai aguentar mais. Tem uma hora que a própria é natural. Luva, e é natural, e você vai trocando. É você que vai determinar o tipo de luva. Né? E é sempre E até para deixar claro, não é para criogenia, não é para nitrogênio. Isso. Aí nós estamos falando de temperatura de 100 graus abaixo de zero, né? Ou até mais, né? Até mais graus abaixo. Aí sim é criogenia. Existem luvas? Existem, né? Mas são pouco comercializadas aqui no país e normalmente também são luvas importadas. Isso, de fora, exatamente. Com certeza lá fora usa bastante, né? E são os testes são feitos. Então, aqui no Brasil temos alguns modelos, né? Acredito que alguns fabricantes trabalham com esse tipo de produto, até porque existem muitos laboratórios, muitos hospitais que trabalham com esse químico, né? Com essa parte fria aí. E isso é muito extremamente perigoso, né, Corrêa? Mas estamos falando de 150, 180 graus negativo, aproximadamente, né? Então isso faz com que, se você não tiver uma proteção adequada, vai sofrer necrose. Ou seja, essa atende para alto e para baixo. Talvez a única dificuldade que teria aqui é o tato. Isso, exatamente. É uma luva aqui no qual... Por que ela é dessa forma? Justamente para o banho ter um pouco mais comprido, para justamente você ter a proteção química e a proteção do antebraço, onde você precisa colocar a mão dentro de um forno. Ela foi desenvolvida para indústrias alimentícias, cozinhas, por exemplo. Então, se eu preciso colocar a mão dentro de um forno para tirar uma pizza, para tirar uma assadeira, eu vou ter a proteção do antebraço e evitar de encostar. E se eu tiver alguma atividade com produto líquido, seja água quente, ou alimento, molhos, por exemplo, ou algum outro tipo de material líquido, eu vou ter a proteção de impermeabilidade dela. Então, para poder fazer esse trabalho numa forma de atender até 250 graus e ter todo esse aparato de proteção, eu também preciso rechear essa luva. Porque só a borracha ela não resiste. Eu preciso, nesse sentido de luva, tá? Porque existem outros modelos de luva que eu vou apresentar para vocês. Eu preciso rechear essa luva.
Eu preciso colocar camadas por dentro, onde cria-se espaços, onde está também criando a barreira protetiva, ou seja, na redução do calor para a mão do colaborador. Até não tem muito a ver com temperatura, mas uma dúvida geral. Como que eu sei se a luva tem 46 ou mais centímetros? Quais são os pontos de alcance? Tá? Sempre do dedo do meio. Ou Tá? seja, daqui, Isso, dedo do meio até o final do punho. aí eu determino se é de 46, 26, 26, 36, 36. 25, 23. Tudo vai depender de acordo com o tamanho, com o modelo de luva que você está usando. Agora, Wagner, eu tenho uma atividade que, assim, em torno de 80 graus. E eu preciso um pouquinho mais. Tem algum outro material? Claro, claro. Bom, aí vai aquela questão, vai depender da atividade, né? Qual que é a atividade, né? Quantos graus é? 80? Em Ok, torno de 80 graus. mas é a seco? A É seco, vamos Tá, vamos lá, colocar um exemplo aqui. fazer um ambiente hipotético aqui. Isso, exatamente. Ó, nós temos a nossa Tempidex, por exemplo. Ela atende tanto a seco quanto levemente úmido, tá? Por quê? É uma luva de fibra sintética, tá? Ela atende aí na casa de 250 graus em calor de contato. Ela tem esse banho em nitrílico. Ela é sintética e tem essa resistência. Exatamente. Ela tem esse banho nitrílico na palma e ponta dos dedos, que é o Grip Proof, que é para dar um pouco mais aderência, é uma tecnologia MAPA. Esse grip também tem a resistência Isso, à temperatura? A resistência, exatamente. Porque acontece? A borracha em si, ela vai retardar um pouquinho, vai ajudar nesse contexto. É tudo um parâmetro. Aqui nessa luva, por exemplo, nós temos esse pigmento, certo? Esse pigmento é um pigmento especial PVC, que a MAPA tem. O pessoal sempre pergunta, mas isso aqui não vai derreter, né, na hora de colocar a mão? A impressão, olhando exato. assim, é que ela vai derreter. Para 250 graus, ela não vai ter sofrido nenhum tipo de alteração. Tá? Ela não vai marcar ou vai, como posso dizer, deixar resíduos na sua produção, por exemplo. Tá? Ela foi feita para esse tipo de situação, para esse tipo de trabalho e testes. Então ela tem esse pigmento, tem o banho nitrílico, que é para dar impermeabilidade ao contato com alguma peça oleosa ou levemente úmida, tá? E ao mesmo tempo, junto com as fibras, vai retardar esse processo de calor na mão do colaborador. É uma luva muito maleável, sabe? Pode colocar com aí para você ver. Interessante, É uma né? luva muito maleável, bastante tato, ou seja, é uma luva onde a gente pode colocar para teste em diversos tipos de atividade. E Ela acaba sendo confortável, muito né? aceita. Exato. Ajusta aqui nos dedos, né? Exato. Para fazer alguns ajustes. Isso. Verifica o tamanho correto. Isso. O reforço. Realmente você olhando, né? É impressionante ela resistir Tem uma resistência. a 250 graus. E é muito confortável, né, Wagner? Exato. E esses pigmentos não só dá aderência, mas ele faz o trabalho também da dissipação do calor. Né? Lembra perfeito. igual o pneu de carro? Por que Sim, tem aqueles sim. sugos na água? É o contato que você vai ter o contato com o solo e vai espalhar, né? A água do pneu. E esse daí não deixa de ser igual. É uma analogia só para a gente poder entender. Sim, né? sim. Então esses pigmentos ele vai ter o contato com a peça, vai criar esses vãos onde se dissipa, né, todo o calor, aí junta pigmento, junta o banho e junta a fibra. Então ele vai te retardar o calor aí. E tem até um princípio físico, né? Ele tem um espaço para circular o ar, né? Exatamente. Quais outros tipos que nós temos aqui? Aí nós temos a Temptec, é uma luva de banho de borracha neoprene. Para que atividade a Temptec? A Temptec, por fato de ser uma luva de neoprene, ela também atende diversos tipos de produto químico. Então, igual a de nitrílica. Tudo vai depender mesmo do processo, mais uma vez, né? Quantos graus. Sempre enfim, conhecendo a atividade sabendo, industrial. Sempre sabendo, porque senão a gente não vai bater na trave, vamos dizer assim, se eu indicar uma luva errada. Então, uma luva de neoprene, essa luva aqui ela vai atender você até 150 graus em calor de contato. Você vê que é uma luva um pouquinho menos espessa, mais maleável, mas ela também tem o mesmo tipo de resistência. Então, ela passa pelo pictograma da N388, para abrasão, corte, rasgamento e perfuração. Você vai passar pelo químico. Quais são os químicos que são feitos os testes? No mínimo 6, que é para tipo A, com nível 2. Você vai ter aí o térmico, para 150 graus de calor de contato, e menos 30, Correia. Tá? E ao mesmo tempo você... Ou seja, você abrange várias atividades que possam ter esses riscos de temperatura. Várias, exatamente. Então você consegue ter um parâmetro. Aí é muito essa parte baixa temperatura, por exemplo. A gente estava falando um pouco mais da de alta, né? Mas na baixa, por exemplo, como que é? Congelados, não é? É só movimentação de carga? É algum tipo de material congelante que você tem? Nós temos até um ênfase aqui, né? Isso. Sobre proteção térmica, né? Isso. Aqui Exato. nós temos 3 tipos de luva, é isso, Wagner? Isso, são os 3 modelos de luva que eu apresentei para você agora, tá? Então estão nesse nosso catálogo assim bem
com informação bem distinta, assim, sabe? Bem fácil de poder entender. Percebe-se que todas elas passam ali pelos testes da N388, que é o desempenho dela. A luva branca que eu comentei com você, ela está com nível 4 de resistência a corte, letra D. Então, ou seja, ela tem resistência a corte, ela tem a parte química com todas aquelas letras embaixo. Letra D, esse é o maior nível é F, né? Então ela exato. tem... Uma resistência boa, com nível 4 de resistência a corte. Então ela está muito boa. E tem a parte térmica também para 250 graus. Então, ou seja, é para contato prolongado, né? Para atividades mesmo alimentícia, por exemplo, né? A luva Temptec 332, ela também tem as suas características, né? Pode ver que ela tem um pictograma na parte do desempenho mecânico, ela é um pouquinho menor em relação ao corte. Por quê? Porque é uma luva um pouquinho menos espessa, né? É mais leve, mais confortável. Então, é aquela coisa, eu vou rechear, mas até quanto, né? Para também não posso também endurecer a luva e atrapalhar, né? Bom, interessante que as pessoas podem ver, né? Sim. Ali do lado esquerdo, o nome do produto, Isso. os níveis de proteção, Isso. as 3 normas que atende, a N388, N374 e N407, Isso. a certificação do Brasil. Isso. E o interessante, né, Wagner, aqui, ó, o tempo de contato, se é contato curto, prolongado, né? Exatamente. Então você tem toda a informação ali. E tem que ter toda essa informação técnica, né? E todo mundo consegue acessar isso pelo site, tá? Você consegue entender, ver também o nosso descritivo técnico, toda essa informação. São informações atualizadas. E a Mapa vem cada vez mais aprimorando, né? E o térmico é aquela coisa, né, Corrêa? Você tem vários tipos de atividade e vai ter o térmico ali. Uhum. Você tem luva para resistência a corte e tem térmico. Você tem luva para produto químico, mas tem térmico. Seja ele alta ou baixa. Né? Então, muitas atividades térmicas que têm outros tipos de riscos. Então, no próprio descritivo técnico, você consegue entender Esse ali. descritivo tem um monte de informações, o acabamento, interno, externo, Isso. os tamanhos, que é muito importante, né? Importantíssimo. Você precisa saber o tamanho da mão correto. do Exato. colaborador, né? Exato. E o comprimento também, né? Exatamente. Que área que você quer proteger, né, Wagner? Você quer também pegar a parte do antebraço, então você precisa de uma luva um pouco maior, um pouco mais comprida. Então você precisa proteger o antebraço. Então você tem todo esse apoio também Tem. na própria homepage. E lembrando, né, que se precisarem de uma definição, tanto a Balasca como a Mapa está à disposição para dar a solução ideal do equipamento. Exatamente, né? Correia. Qual mais que nós temos aqui, Wagner? Vamos lá. Temos a nossa Arpon 321, que é uma luva de látex. Tá? Essa luva aqui é uma luva bem convencional no mercado, né? Então, seja, é uma luva que tem tecido por dentro, ela é uma luva com forro bem menos espesso do que os demais, mas ela atende para uma atividade aí a 150 graus. Então, às vezes as pessoas querem um contato com uma atividade com mais maleável. 150 graus? 150. Mais maleável, e você quer uma luva que tenha proteção a risco líquidos, de uma forma geral, né? Lembrando que esse é látex natural. Se for químico, qual é o químico que eu vou trabalhar? E ela ajuda ela tem uma boa aderência, né? O látex tem muita aderência. É o trabalho dele, né? Ele vai te dar uma aderência total, tanto ela a seco quanto na parte líquida, né? Ela vai te dar essa Até quantos graus? 150. Essa é a nossa Arpon 321. A Arpon 321. Isso aí. Então, 150 graus. 150 graus. Trabalha-se também com menos 30. Tá? De menos 30 a também, 150 graus. Essa é uma luva que tem essa parte de resistência química, né? Que é uma luva química e também impermeável. Então, o cara quer uma atividade que tem uma pescaria. Pescado, por exemplo. O cara precisa de tato para fazer uma atividade com pescado ou pegar gelo. Uma luva muito grossa pode impactar ele de fazer esse processo. Ele quer uma luva um pouquinho mais... E o látex vai dar essa aderência também para pegar, mesmo que seja escorregadio. Isso, né? Algum tipo de pérforo, né? Um pérforo mais leve. Então, dependendo do tipo de atividade, você consegue ainda fazer. Porque o látex te dá essa característica de uma perfuração um pouco menos elevada, vamos dizer, né? Então, te dá uma barreira bem leve ali para você te ajudar. É um mundo de luvas, né? Muito. Um mundo de soluções. Muito. Primeiro, sempre entendendo o risco, e a gente vai propor sempre uma solução adequada à atividade. Exato. Temos mais duas luvas ali, Temos Wagner? mais dois modelos. Aqui são os modelos de resistência a corte. Tá? Temos esse modelo que é nível B, ou verdade, nível D, que tem a palma em couro, com reforço entre o polegar e o indicador, com resistência a corte mais aproximadamente com nível 4. Tá? Então, ou seja, e tem térmico também, Corrêa. Ela tem térmico e resistente a corte. Isso. Para uma atividade a seco, ela vai muito bem. Porque lembre-se, ela não tem banho. Então o couro ele vai encharcar. E o D é para corte? O D é para corte, que é o novo corte para TDM agora, né, Corrêa? Então teve essa mudança da norma, lá em 388, e essa vai atualização. TF, né, Wagner? Exato, vai dizer. Ou seja, ela está quase
próximo a um dos melhores níveis de Isso, desempenho. isso. Na nossa característica, de D para cima, D, E, F, são os melhores níveis Os de tops. resistência a corte, exatamente. Então ela pode classificar aí na média de 3 a 4 o nível de resistência, letra F nível 5, letra E, letra F nível 5 e assim Lembrando, né? Resistente a corte, não Resistente, anticorte. resistente, Tudo corta. tudo corta. Né? Tudo corta. Tanto é que tem que cortar a luva para fazer o teste. Então, ou seja, ela tem que ser cortada, ela tem que fazer todos os testes. Normalmente o pessoal fala, tem luva anticorte. Não, Não, resistente a corte. É, E também não se usa estilete na mão para Jamais, passar. jamais. Não tem essa recomendação. jamais. Até porque tudo vai depender muito da atividade. Ninguém trabalha passando estilete na própria mão, né? Exatamente. Então, Nem deve, né? nem deve. Então qual que é o modelo? Essa daí é a nossa Crytek 836. Perfeito. Isso. Ela tem resistência a corte, Corte e a temperatura. E a temperatura. Tem uma definição de quantos graus, Wagner? 150. 150 graus. 150 graus. Uma atividade aí, às vezes com um pouco de cavaco, mais a seco, uma atividade com peça onde você consiga fazer tudo o manuseio, mas tem as rebarbas, e você precisa fazer encaixe de peça, então ela vai te proporcionar tudo essa Ou seja, a MAPA segurança. estuda todo o mix industrial Tem. e tenta propor uma solução com base nesse A MAPA ela é risco. estratégica nisso, né? Isso é mundial, então é estratégica nesse sentido, tá? E esse último modelo é a nossa Crytek 600. É uma luva de repelência a óleo, ela está com nível B, ou seja, com nível 3 de resistência a corte, e ela tem a resistência a óleo aí também em contato com essas peças mais úmidas, numa forma geral, né? E ela tem a risco térmico também. Poxa vida. É quantos graus? Essa está com 150. 150 graus. Essa é a É a Crytek 600. Crytek 600. Exatamente. É incrível, né? Nós estamos aqui falando só de temperatura. Baixas e altas, né? E estamos aqui com o tempo esgotado, ou seja, fica aqui o convite para a MAPA estar conosco novamente, passando toda essa experiência aí, porque isso é um mundo de informações, né? Muito. Às vezes as pessoas falam, proteção para as mãos é algo simples. Não, tem que ter um estudo bastante detalhado, muito né? Detalhado, muito demais. Se não tiver esse estudo detalhado, Correia, vai dar um problema, vamos dizer, vai bater na trave, vamos falar nesse sentido, né? Porque vai indicar uma luva, uma atividade está errada, alta temperatura, às vezes está aumentando a temperatura e colocando uma luva mais baixa, o risco de corte, o químico vai dar incompatibilidade com a borracha. Então tudo isso aí tem que ser avaliado minuciosamente para a gente poder indicar e sugerir a luva mais correta. Fantástico. E assim, para a gente encerrar o nosso podcast, o que você recomendaria aí para quem está nos ouvindo, assistindo esse vídeo? Bom, a recomendação, Correia, é que a gente fala sempre ficar alerta, né? A gente sempre repete aí, da gente ficar sempre atento nas atividades e no dia a dia mesmo, até no dia a dia pessoal, corriqueiro, né? E voltando para a parte de proteção das mãos, sempre se atentar mesmo na atividade, né? Não trabalhar mesmo no automático, ficar sempre alerta, entender quais são os riscos que você tem. Toda a parte do SESMIT da empresa que você trabalha, ela está toda apta justamente para entender todos os riscos e te direcionar os EPIs corretos. E se tiver dúvidas? Se tiver dúvidas, acione a Balasca, acione a MAPA. Estamos juntos aí para poder ajudar vocês a fazer toda essa parte de desenvolvimento técnico do produto. Então, sempre alerta, Correia, sempre. Bom, estivemos aqui com o Wagner Tadeu. Obrigado. Um grande profissional dedicado à parte de proteção das mãos. O agradecimento em nome da Balasca à MAPA, a você por estar aqui conosco, né? Obrigado. E por abordar e passar importantes informações a todos os prevencionistas. Com certeza. Nós agradecemos também, mais uma vez, em nome da MAPA, em nome da Newell. Agradecemos a oportunidade para a Balasca. Foi muito bom, é gostoso poder trocar um pouco dessa experiência, dessas conversas com vocês aí, tá? Pode contar com a gente sempre. Muito obrigado, Wagner. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Lembrando, pessoal, curta o nosso vídeo, compartilhem, inscrevam-se e ative sempre o sininho para receber várias informações. Estamos preparando uma infinidade de podcasts, sempre com foco na prevenção. Então, muito obrigado e até um próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Obrigado.